Fala galera do Vale do Mundo, estamos aqui diretamente dos estúdios da Ribeira Plus em mais uma sessão de gravações do nosso Pod Vale do Ribeira. E aqui você sabe que o papo é bom. Então, e hoje, com a minha amiga e parceira Ira de sempre. Aí, Ira, tudo bom? E aí, Doug, tudo bem? Mais uma gravação, mais um programa, mais um episódio com pessoas especiais que fazem desse Vale do Ribeira ser o que é o melhor lugar do mundo. Desculpa aí se você não está, mas aqui é o melhor lugar do mundo. Com certeza. E neste programa, estamos aqui com uma pessoa muito especial, né, Doug? Com Tô certeza. Muito bom. O papo hoje vai ser muito bom. Vai ser bom. É. E além do papo bom, a gente também tem que falar dos nossos apoiadores, né? Que são grande parte disso acontecer, os patrocinadores que estão com a gente. Então, o Centro Educacional Alto Nível, né, vocês já estão cientes, acompanhando com a gente aqui, que a gente sempre está falando deles, né? Estão aí com cursos profissionalizantes aqui em Registro. Então, você que ainda não sabe qual carreira seguir, entre em contato com eles, tá? Depois a gente vai falar sobre mais com tudo que a Centro Educacional produz. E a Anamarca, né, que também é a nossa parceira aqui, que está desde o começo com o Pod Vale, que traz para o Vale e para o Litoral Sul o curso de Arraiz e Motonauta. Então, você ainda que não tem seu curso de Arraiz e Motonauta, fica ligadinho, porque sempre a Anamarca está por aqui prestando os cursos. Então, a gente sempre vai falar dessas empresas que nos apoiam, né, Ira? Já tem novidades aí. Né? Pois é, quem apoia a cultura no Vale do Ribeira, apoia o nosso programa, incentiva o nosso trabalho na comunicação, incentiva a arte, a cultura. Você que é empresário, você que tem uma empresa, quer envolver a sua marca, procure a gente e vem patrocinar o nosso programa também. É isso aí. E hoje, né, como a gente sempre fala, estamos trazendo pessoas especiais do Vale do Ribeira. E hoje mais uma pessoa... Gostinho de Vale do Ribeira, que né? Vocês já estão vendo o visual aqui na mesa, né? Diferente do nosso normal, né? E está vindo direto de Cananéia, né? Uma representante muito forte lá de Cananéia. Vai fazer um bate-papo com a gente aqui muito bom, contar muita história legal. E é um prazer estar recebendo você aqui hoje, Perla. O prazer é meu, porque eu também sou uma apaixonada pelo Vale do Ribeira, porque eu falo que não existe Cananéia sem Vale do Ribeira, né? Com certeza, com certeza. Então, minha paixão também é igual a de vocês, ou até maior. Então, é um prazer aqui também, enorme estar aqui. A gente que fica muito contente de estar recebendo você. E para quem ainda não te conhece, que é meio difícil, né, no Vale do Ribeira, né, porque quem não sabe, a Perla percorre o Vale todo aí, o estado de São Paulo inteiro, vários eventos, vai contar um pouco dessa trajetória pra gente. Fala um pouquinho de você. Você é natural mesmo de Cananéia? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, eu sou natural de... Eu nasci em Pariquera, porque, como vocês sabem, Cananéia não tem maternidade, né? Mas eu passei a minha vida inteira em Cananéia, morei pouco tempo fora. Tenho 46 anos, né? Então, já tenho quase meio século aí. Mas sou uma apaixonada por Cananéia também. Nunca tive a intenção nem de morar fora. Fui por causa de uma necessidade, né? Que minha família não tinha muitas posses, eu queria estudar e eu tinha que sair de Cananéia para poder ter essa possibilidade. Tive que ir para São Paulo para trabalhar e estudar, né? Isso era praticamente uma coisa normal, né? Antigamente. Muita gente sair daqui. Muita gente sair daqui e buscar novos ares, né? Eu acabei com 18 anos tendo que sair, fui para São Paulo, passei uns 5 anos lá. Acabei dando a sorte, né? Que eu brinco que foi a sorte, né? Eu trabalhei no Grupo Silvio Santos também. Tive a oportunidade de conhecer o Silvio Santos. Olha só, histórico também. Eu falo que foi o melhor patrão que eu já tive, realmente. Ele era ímpar. Mas assim que minha vida deu a mudança, eu voltei para Cananéia, né? Foi assim, eu falo que o destino me chamava, Cananéia estava escrito na minha história e não tinha como eu fugir do que estava escrito. E como é ser uma moradora da primeira cidade do Brasil e estar vivendo essa cultura e levando essa educação para as pessoas, para que as pessoas conheçam isso? Cananéia é um paraíso, né? Eu sou, assim, aquela pessoa que eu brinco que quando eu falo de Cananéia eu me emociono, porque tem uma coisa que me marca muito. Quando eu morava em São Paulo, eu fazia de tudo para mim poder vir todos os finais de semana para Cananéia, né? Eu fazia tudo que eu podia. E eu brinco que quando eu chegava na entrada da cidade, tinha os coqueirinhos no meio, né, da avenida. E eu brinco que acho que o meu primeiro amor
foi por Cananéia, porque quando eu via do ônibus, 9 de julho ainda, os coqueirinhos, eu sentia borboletas na minha barriga. Ai, que delícia. Cheguei em casa. Cheguei, eu brinco muito. Eu brincava com o pessoal lá fora, que eu falava que era que nem a Scarlett O'Hara, do Vento Levou, que era de Tara, que eu tirava, que era de Cananéia, que eu tirava as minhas forças. Eu sou apaixonada por lá. Eu vendo Cananéia por todo lugar que eu for, independente se eu tô num evento, se eu tô fazendo uma viagem minha, ou seja lá o que for. Eu tô falando de Cananéia, eu tô falando do paraíso que eu moro, um lugar maravilhoso, que Deus me escolheu. Privilégio demais. Eu falo que eu brinco eu brinco com o pessoal que eu moro onde as pessoas tiram férias, né? Mas eu falava muito isso até quando eu era mais nova. Hoje em dia eu brinco que eu moro no paraíso. No paraíso. É tão paraíso Cananéia que Deus escolheu lá pro Brasil começar, né? Sim. Porque Cananéia que icônico, né? Que forte isso, muito forte. Eu brinco que Cananéia é tão especial que o Brasil começou lá, né? E eu vim da onde o Brasil começou. Eu sou suspeita para falar de Cananéia. Sou completamente apaixonada muito forte por lá. a sua fala, muito legal de ouvir isso, de sentir essa vibração, de sentir essa emoção. Forte, é muito forte. Eu brinco que quando tiraram os coqueiros da avenida, para mim, nossa, foi aquela dor no coração, porque é um sentimento muito forte. E quem convive comigo sabe dessa história, porque eu brinco que durante muito tempo eu não conseguia definir o que era amor, né? Mas aí eu vou contar pra vocês como eu voltei pra Cananéia, e aí eu brinco que aí eu conheci um verdadeiro amor, né? Então eu não sabia muito, talvez, o que era o amor. E hoje em dia eu sei que o amor era aquilo que eu sentia quando eu tava chegando na cidade. Incrível. Maravilhoso, maravilhoso, gente. Que legal. E aí veio essa volta pra Cananéia, né? Veio, então. Não tava nos meus planos, né? Mas a gente brinca que os planos da gente são um, de Deus são outros, né? Eu tava meio enrolada no relacionamento, acabei vindo passar férias em Cananéia, e as férias, elas coincidiram com a data da eleição na cidade, e eu acabei conhecendo uma pessoa, na época, que era um político de lá, e, minha filha era pra vir, e eu engravidei de cara. Nossa. Minha gravidez foi meio complicada, eu passava no Caio, que não tem quem não conheça o Dr. Caio aqui também. E para mim ficava muito difícil, com toda aquela turbulência da minha gravidez, continuar em São Paulo. Eu acabei voltando para Cananéia. No começo eu não entendia porquê daquilo, né? Porque eu estava bem em São Paulo, eu ganhava bem, eu já estava estabilizada. Tava, de certa forma, sim. E eu falava, meu Deus, e agora, né? E esse foi o verdadeiro amor que eu conheci, que foi minha filha. Ai, que legal. E então, retornando para Cananéia. Em 2000. Finalzinho de 2000 para 2001 foi. Foi nas eleições de 2000, foi. Nossa, E daí minha vida já ficou marcada, porque ali já foi aquela trajetória de acontecimentos que você só vai entender muitas vezes muito lá na frente, né? Hoje em dia eu entendo. Tudo que aconteceu comigo, cada detalhezinho. Tinha um propósito, né? Mas foi. Aí foi quando eu voltei. Aí voltei, mas também essa daí não era a intenção, assim, tipo assim, vamos ficar, né? Vamos esperar, vamos ter o namoro, né? Tinha sido o primeiro amor, aí você saiu... Amor não era amor, assim, sentimento pelo aquele relacionamento. Meu primeiro amor foi minha filha, né? Eu brinco que Cananéia me explicou o que era um amor, e minha filha... Que maravilhoso. Falar de filho é complicado, né? Já tá adulta já. Já, tem 24 anos, mora na Bahia já. Verdade, você tinha já lugar falado, maravilhoso, né? Também. Sim, eu brinco que até nisso é muito icônico, porque a minha filha foi morar em Porto Seguro, né? Ela conheceu um rapaz em Cananéia e ela foi morar em Porto Seguro. E eu brinco que são cidades irmãs, né? Porque se você parar pra pensar, Porto Seguro 1500, né? E Cananéia 1502. Isso no mapa do descobrimento em Portugal, né? E a gente brinca que eu falo, Luma, é muito simbólico. Muito simbólico. Realmente, primeiro povo, né, que Porto Seguro eles chegaram, né? Sim. E aí depois aqui começou a ser o povoado. Né? Até virar e os nossos povos originários, né, que também estavam aqui, se firmou ainda mais, temos uma presença muito grande. É um marco muito forte, Canané. É muito simbólico, Canané, todas as nuances. Até de antes de 1500, já vê degredados lá e tudo mais. Então, eu brinco que a história do Brasil não começa em 1500, né? E começou em Canané já estava antes. Sim. Nossos sambaquis, né, comprovam isso, a presença. Caminho do Peabiru. Caminho do Peabiru, marcado e registrado em Canané, enquanto outros lugares como têm... uma das
chegadas ao litoral, né? Sim, então Nossa, é maravilhoso. a população do Vale e do mundo precisa realmente saber a história de Cananéia, conhecer Cananéia, né? Porque realmente é uma cidade que tem muita história, muita coisa boa. Eu lá falei que nos pra se livros ver. de Escola, né? Tinha que eles ter, Com tinham que estar certeza. registrado. Com Tinha que certeza. porque Cananéia faz parte da história do Brasil. Com Sim, certeza. realmente. E também, né, a culinária, a gastronomia, a cultura que a gente tem em Cananéia. Sim. Eu brinco com os meus amigos que moram em outras cidades, também muito boas, também muito maravilhosas, mas eu gosto de brincar assim, eu falo, gente, em Cananéia eu já nadei com golfinho, gente. Eu tenho até uma história para contar depois. Então conta já. Eu estava num evento no Melhores do Ano da Gastronomia, acho que foi de 2000 e... agora não me lembro se foi 22, 23. Mas foi um ano que o Rodrigo Garcia era o governador e ele estava no palco. E a gente foi para o palco junto com o governador, que a gente faz parte das rotas gastronômicas do Sabor de São Paulo. E eu já conheci o Rodrigo, né? Porque relacionamento com político, eu já conheci o Rodrigo. E eu lembro que quando ele foi falar de Cananéia, me apresentar, que ele foi falar comigo, ele me apresentou, eu falei, então, pessoal, vocês vão para Orlando para ver golfinho. Essa moça aqui, ela vem de um lugar que tem golfinho, tipo, no quintal, né? E vocês vão tão longe. E ele falou para um público enorme, né? E um público muito voltado para o turismo, para gastronomia. E eu lembro que depois disso teve muita gente que veio me perguntar, nossa, mas de onde que você veio? É verdade, tem golfinho, é verdade que você abre a janela e vê golfinho. Eu falei, não, gente, peraí, não abre a janela e vê golfinho. Mas realmente é quase impossível você pegar um barco e você não ver golfinhos. Se você tiver sorte até da balsa, você vai ver golfinhos. Sim. Exatamente. É muito comum, até eu lembro até de infância, de atravessar de balsa e os pais, a família levar lá fora pra gente ver os golfinhos, Sim. mesmo que de longe. É maravilhoso. Não, é lindo. O Cananéia é fenomenal. E aí, como veio a questão de você entrar no ramo da cachaçaria, né, que já é uma coisa da sua família, Sim. e você assumir isso? É o comércio mais antigo da cidade, né? Em continuidade, assim, que continua aberto. Ele existe desde 1954. Vou contar um pouquinho a história do meu pai, para que vocês até entendam, né? Sim. Como que eu fui parar lá. Meu pai, ele é um descendente de espanhol. Meu avô veio da Espanha, acabou ficando junto com alguns imigrantes na colônia do Santa Maria. E mais tarde acabou vindo para Cananéia, porque filho tem que estudar, acabou casando com a minha avó, que era de Guaraxaba. E ele acabou vindo para a cidade, porque os filhos tinham que estudar, comprou uma chacarazinha. E meu pai ficou por ali. Teve os outros filhos, eles ficaram por ali. Meu pai, mais tarde, foi trabalhar para o cunhado dele, que tinha um armazém de secos e molhados e um bar do lado. Ele foi trabalhar para o cunhado dele, que, ironia ou não, né? Até vou brincar aqui, seria o pai do dono do supermercado da ilha, do meu tio Lauro, né? Que Lauro era meu primo, mas por causa da idade a gente sempre chamou de tio. E aí ele foi trabalhar lá, no armazém de secos e molhados, para o cunhado dele. Deve ter ido o moleque para lá. Acabou que mais tarde eles fizeram um acordo e meu pai acabou ficando com o armazém e o bar para ele. E os primeiros papéis que eu encontrei é de 54, mas isso já há muito tempo que eu já encontrei, que eu sabia. Meu pai também já tinha comentado que foi em 54 que ele comprou, vamos dizer assim, que o meu tio fez esse acordo com ele, talvez trabalhista e tudo mais. Meu pai começou a tocar o armazém de secos e molhados e o bar que tinha do lado. Era pouquíssimos lugares como esse, né, com o armazém. Cananéia era uma cidade ainda de tudo de terra, bem diferente do que você vê hoje. E ele tinha lá. Meu pai foi tocando. Em 61 ele conheceu a minha mãe, que também é filha de espanhóis, que acabou indo passear em Cananéia. Ironia da vida, ele foi lá, loira linda, minha mãe foi Miss Santo André em 54, e acabou casando com ela, ficando... E detalhe, minha mãe era noiva, minha mãe era noiva há 10 anos, acabou conhecendo o meu pai, largou do noivo e casou com meu pai, assim, pouquíssimo tempo. Foi paixão mesmo. O velho era... o velho era uma coisa assim... Meu pai era muito bonito. Eu brinco que ele foi um senhor bonito. Ele tinha um tipão, assim, se vocês forem ver lá nas nossas redes sociais, vocês vão ver. Só que o meu pai, ele tinha um problema sério. Meu pai não era um bom administrador.
No entanto que ele acabou, quando casou com a minha mãe, deixando muito a minha mãe. Minha mãe era química, minha mãe não era vendedora. Deixando ela lá com os meus irmãos para irem tocando o armazém. E ele gostava muito de caçar, que naquela época não era algo proibido, né? E ele saía muito para caçar e largava minha mãe. Minha mãe não era vendedora, não era administradora. Eles acabaram falindo o armazém de secos e molhados e acabou ficando só com o bar. Meu pai foi tocando o bar, ele já gostava de fazer essas questões de mistura, de colocar planta aqui, planta ali. Na época era muita coisa assim, tipo, carqueja, Sim. catuaba. Bem alquimista, né? Era, mas eram essas coisas bem raizonas assim mesmo, né? E ele foi. Acabou que durante muito tempo ele ficou ali só pelo bar. Teve uma época determinada da vida dele que ele acabou tendo que trabalhar também em outro lugar, que ele acabou sendo... Ele era segurança do antigo... acho que era nossa Caixa, nosso banco, se não me engano. Agora fugiu da minha cabeça, mas ele era segurança lá. Ficou por um tempo lá. Depois, quando eles mudaram, que fechou na cidade, ele acabou tendo que voltar novamente só para a cachaçaria e ficar lá. E eu sempre vi, porque eu tive uma infância bem difícil, porque meu pai já tinha falido, tinha 7 filhos, as coisas não eram fáceis, né? Era bem complicado. Né? Eu brinco que eu não sou do tempo das facilidades, era tudo muito difícil. Sim. E eu via meu pai muito se bater ali. Eu também não queria aquilo para minha vida. Eu falava assim, não, Deus, eu não quero viver nessa escassez. Falei, eu não quero. No entanto que com 18 anos eu acabei picando minha mula e indo para São Paulo para procurar uma oportunidade. Mas aí eu vi ali muito meu pai. Então eu sempre tive essa coisa muito assim comigo, porque eu falava, eu sempre tentava ajudar ele com alguma coisinha, sendo ali, indo lá, pegar alguma coisa para ele, carregar alguma coisa, porque eu achava muito sacrificante assim o trabalho dele, ele já com aquela idade. Acabou que quando eu voltei de lá, para vocês entenderem como a cachaçaria foi acontecendo na minha vida. Quando eu voltei de lá, como eu falei no começo, que a gente pulou um pouco de coisa, mas assim, quando eu voltei de lá, que eu tive minha filha, acabei trabalhando durante alguns anos na Dersa, mas eu sempre estava ali por perto ajudando meu pai. E eu já gostava da cachaçaria, já gostava. E o meu ex também, que é o pai da minha filha, ele tinha um feeling também para essa coisa. Ele falava, Perla... Vai ali, né, olhando. No entanto que a gente começou a fazer o quê? Festa do Mar, que tinha Festa do Mar em Cananéia. E eu lembro que teve uma vez que me marcou muito, porque a gente vendia... Tinha diversos vasilhames, diversos tamanhos, e a gente vendia muito, porque aí eu ia para as festas. Não ia com meu pai, porque aí eu já ia com algo assim. Em 2003, produzido. Já ia para um público gourmet. A gente montava aquele stand e ia com tudo muito arrumado, rótulo, tudo. No entanto que esse rótulo aqui em questão não tá, vai estar da garrafinha, que daqui a pouco vocês vão ver. É a fachada do segundo ponto da cachaçaria, que foi desenvolvido nessa época, em 2003, quando eu precisava de um rótulo para esses eventos que eu ia. E aí eu vi que era negócio, que era uma coisa que tinha um público para ele. Meu pai também era uma pessoa muito icônica, né? Meu pai era um ícone. Eu vou contar uma história daqui a pouco para vocês que, tipo, me marcou muito na minha vida. E aí eu peguei esse gosto, mas meu pai era muito assim, não, enquanto eu estiver vivo, não vai pôr rótulo no que estava dentro da cachaçaria. Não vai pôr rótulo, não vai mexer. Tinha a marca dele. Não, tinha, ele colocava os esparadrapinho com o nome. Que eu até tenho fotos lá no Instagram. Era assim que ele identificava. Não, quando eu morrer, vê o que faz. Mas agora, comigo aqui, não. Ele não deixava. E aí eu peguei... Não me metia, porque eu falava, não, o velho tá vivo, a coisa é do jeito dele, não é ele que se adapta a mim, é eu que me adapto a ele, e de boa. E fui indo. Só que o que aconteceu? Eu me separei em 2005, em 2007 eu saí da Dersa, estava fazendo um estágio num escritório de topografia aqui em Registro, cheguei a pensar em me mudar para Registro. Foi quando meu pai disse assim para mim, não, minha filha, não vai, eu preciso da tua ajuda. Como que você vai? Eu já tinha minha filha pequena, né? Ele falou, como que você vai? Ele falou assim, eu tô velho, vou ficar aqui sozinho, me ajude aqui. Que eu te ajudo, né? A gente troca. E eu também não tinha coragem. Minha mãe já tinha falecido em 2003. Isso foi uma coisa que me doeu muito, porque eu vim para Cananéia, minha mãe foi para São Paulo. Eu vim para Cananéia para ter minha filha, para ela nascer ali, e minha mãe foi para São Paulo em busca, na mesma época. E minha mãe foi em busca, ela descobriu o câncer, assim, na mesma época que eu descobri minha gravidez. Ela foi para São Paulo tratar do câncer dela. E acabou que eu fiquei
eu fiquei muito com essa coisa do meu pai, assim, não, tipo, tenho que cuidar dele, tenho que ajudar ele. Eu sou caçula. A relação familiar, né? A relação que a gente tem com a terra, né? Eu sou caçula também, assim, e... A proximidade, a relação meus pais, quando de eu nasci, vocês. eles já tinham uma idade, né, mais avançada. E Cananéia te puxando cada vez mais, né? Não deixava. Todas as vezes que eu pensava, vou pra lá, ela falava, não, você vai ficar aqui. E eu falo que Deus, é sempre Deus na minha vida, eu só vou entender depois. Quando eu acabei resolvendo por ficar, por ajudar ele, eu falo que ali Deus já sabia, eu da frente, eu que não sei, né? Passou um ano exatamente que eu resolvi para ficar com ele, fiquei ajudando ele na cachaçaria, que eu brinco que foi o tempo para eu conhecer o fornecedor, entender o que eu já sabia. Eu já sabia como fazia, porque você aprende por assimilação. Você vê tanto uma pessoa fazer algo que você acaba aprendendo. Mas eu brinco que foi aquele um ano crucial para que eu entendesse talvez coisinhas que eu não entendia. Passou um ano, meu pai faleceu. Nossa, era para deixar para você mesmo, né? Preparando o legado. O legado que ele já tinha, mas preparando, passando o bastão, literalmente passando o bastão. Depois você me lembra de eu voltar exato esse momento, mas deixa eu contar uma parte icônica do meu pai. Eu morava em São Paulo, estava morando em São Paulo, tinha uma banca, eu morava no comecinho da Alameda Campinas, tinha uma banca quase na esquina. Um dia eu tô chegando do trabalho, eu tô passando assim, a capa da revista Terra lá. Eu olhei assim, eu falei, meu, que diacho. Eu olhei e falei pro cara aqui da banca, que já me conhecia, falei pra ele, meu pai e minha mãe? Falei pra ele, olhou pra mim, que seu pai e sua mãe? Meu pai e minha mãe na capa da Terra. Por quê? Porque eles vieram fazer uma reportagem do Vale do Ribeira. Meu pai era uma pessoa tão icônica em Cananéia, né? Que, tipo, tava lá... Eu me lembro até hoje, eu tenho a revista, era o Parque do Petar, e embaixo Cananéia, né? Ilha do Cardoso, meu pai e minha mãe lá, assim, embaixo. E o dono da banca não sabia quem que era? Não, tipo, eu vi a foto quando eu desci, assim, do metrô, eu olhei assim, eu falei, meu pai e minha mãe. Nossa, e quando eu falei pra como ele... É que contra isso, né? Não, mas é que, tipo, eu passava direto na banca, e nós estamos numa época de banca ainda, né? Isso, sim, mas está ali na sua frente, entendeu? Você encontrando com isso. E assim, meu pai e minha mãe acabaram recebendo a revista, né? Mas, assim, a questão do eu ter visto... Eu lembro que eu brinquei com ele e falei, cara, meu pai... Ele olhou pra mim, cara, Porque meu pai já tinha saído em algumas reportagenzinhas, algumas coisas, né? Ele era realmente muito icônico de Cananéia, ele é uma figura emblemática, assim, muito. Falar de Cananéia e, tipo, você ser jovem, passar por Cananéia e você não ter conhecido João Rio, você não passou por Cananéia direito. E aí eu falei que foi uma coisa que me marcou muito, que eu falei, meu Deus, olha os velhos aqui. Que demais. Mas aí, voltando lá, aí eu peguei e falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu passei 15 dias, logo que meu pai faleceu, pensando o que eu ia fazer na minha vida. Eu falei assim, agora, será que eu vou tentar, tipo, já tinha minha segunda faculdade, falei, será que agora eu vou tentar minha vida em outro lugar ainda? Eu estava com 29, ia fazer 30 anos. Eu falei, será que eu vou procurar minha vida em outro lugar? O que vai acontecer? E eu fiquei muito mal, porque assim, meu pai era meu porto seguro, era... A base. O amor da minha vida. Ele e minha filha, assim, porque meu pai, pra mim, eu posso falar por mim, meu pai, assim, foi o melhor pai que eu poderia ter. Eu sei que ele tinha todos os defeitos que ele tinha, mas em relação a minha filha, ele foi, assim, um presente que Deus deu. E aí eu lembro que eu estava em casa um dia muito sem saber o que fazer. E também sem perspectiva financeira. Que eu também não tinha, né? Nada engatilhado. E naquela época minha filha nem pensão recebia. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu estava em casa, de repente... E eu morava atrás da cachaçaria nessa época. Eu estava em casa, de repente... Um batalhão, barulhão lá na frente. Um monte de gente chamando, falando, não sei o quê. Eu falei, meu Deus. Falei, deixa eu lá ver. Aí estava eu e o padrinho da minha filha, que foi uma pessoa também, assim, ímpar na minha vida, fez totalmente a diferença, foi enviado de Deus. E aí eu falei, deixa eu lá ver. Era uma excursão gigantesca, que meu pai já atendia essas excursões, né? Aí meu padrinho da minha filha falou, Perla, abre. Porque uma menina brincou assim comigo, falou assim, se você não for abrir, coloca uma mangueirinha pra gente. Faz um furinho na parede, coloca uma mangueirinha. Ele estava ali para conhecer a cachaçaria. Porque eram alunos de sonografia, primeiro ano, que a gente sempre atende, né? Aí eu Nossa, peguei... que icônico. Eu falei assim, o padrinho da minha filha falou, Perla, você já tá ficando sem dinheiro, abre, né? Abre. Aí eu já trabalhava lá, então pra mim não seria nada difícil. Era o tentar entender. Você tava no momento de luto, né? Aí eu fui abrir.
E aí eu lembro que, assim, que o dinheiro daquela noite foi um dinheiro, assim, que deu pra resolver vários probleminhas, assim. Aí eu falei assim, vou abrir amanhã também. Aí vou abrir depois de amanhã, né? Então não foi algo que, assim, eu brinco que eu não escolhi a cachaçaria me escolheu. Não fui eu em nenhum momento. Ela me escolheu. Qual o propósito? Não sei, eu só sei que eu tô onde Deus permite que eu esteja. E aí foi indo um dia atrás do outro, passou uns dias, eu lembro até hoje, a Dione Aguiar foi lá em Cananéia, perguntou se podia fazer uma entrevista, porque meu pai já era bem conhecido com quem que ia ficar a cachaçaria, né? Aí eu lembro que ela me chamou lá no portão, eu lembrei ela, esse último evento que teve em registro, eu lembrei ela disso ainda. Eu peguei, ela perguntou, ela foi na porta da minha casa ainda, eu lembro até hoje, que inclusive no dia eu tava com uma camiseta da cachaçaria, só que eu brinco que isso minha filha, se ela estiver escutando, quando ela estiver escutando, ela vai dar risada. Eu tava um enxame, né, de caramujo, e eu tava catando caramujo no quintal pra colocar sal, né? E aí eu peguei, olhei pra cara da Diane e eu falei assim, mas vai ser só falado, né? Vai ser só escrito, né? Você não vai fazer foto, nada, né? Porque não era pro jornal na TV. Era pro jornal escrito, né? Ela falou, não, tá bom. Então fui lá, abri a cachaçaria, conversei com ela, tá tudo. Passou um tempo, perto estampado lá numa página de turismo com a cara que eu tava. Eu lembro que foi algo que eu fiquei muito catando caramujo. Não, eu brinco que a única coisa legal na foto é que eu tava com a camiseta da cachaçaria, porque minha cara mesmo, o resto, eu falava assim, meu Deus do céu, calamidade, essa menina, vamos lá comprar cachaça, porque essa menina precisa de graça. E aí eu lembro, aí foi naquele dia ali, eu falei assim, talvez, nem a Dione às vezes tem ideia de tudo, mas assim, foi uma coisa assim que eu falei, não. Agora é pra valer. Agora eu vou tocar isso daqui e vamos ver no que vai dar, né? Nossa, e o que é a relação de pertencimento no Vale, né? Da Dione ir até lá para saber quem vai abrir a cachaçaria, o quanto isso é importante para as pessoas aqui no Vale, além da sua vida como filha, né? O legado que seu pai deixou para você e deixou para a cidade. Sim. O marco que é para as pessoas, e é importante as pessoas saberem como que vai continuar a cachaçaria. No entanto, que é uma pergunta que todo mundo se faz hoje em dia, porque o que acontece? A minha filha, ela é advogada. Ela não tem intenção, ela brinca que o dia que eu partir, ela falou assim que vai fazer um museu. Que ela vai guardar tudo lá, que ela não vai se desfazer. É uma continuidade, mas ela fala que ela de não toca. Forma. Ela fala que ela já não tem esse perfil. Ela fala, mãe, você tinha que ter feito um filho homem. Não teve aí, vai ficar. Ou você tinha que ter tido outro filho e treinado ele pra isso. Você não me treinou pra ficar na cachaçaria. Só que eu também só fui descobrir que a cachaçaria é minha com 30 anos, 30 e pouco. Ela tem 24 ainda eu brinco que, né? Tem tempo, a gente não sabe o que o dia de amanhã. O amor pode bater ali na porta. O que o futuro reserva. Porque essa também seria uma pergunta que muitas pessoas fazem. Perle, você? Quando chegar, né, tua hora? Porque, né? Porque eu brinco, será que eu vou fazer 100 anos de cachaçaria? Será que vai estar comigo ainda? Eu vou estar viva aqui para ver fazer 100 anos? Mas eu brinco que ela não fui eu que escolhi, não. Foi ela que me escolheu e isso eu tenho certeza. Como a gente tinha até falado antes, né? Perguntou que me conhecia de algum lugar, né? A gente ia pela cachaçaria ser tão famosa, né, no Vale. A gente trabalhava na Boeing e ia lá buscar catar e outras bebidas lá que fazia sucesso dentro da balada, né? E era uma coisa que é realmente ícone no Vale, né? Todo mundo ia para lá para buscar a cachaça. E eu lembro também eu lembro de não ter rótulo, de ser esparadrapo. Eu lembro disso. E era um esparadrapo. Isso aí, eu guardo garrafas ainda, muitas garrafas com esparadrapo do meu pai. Nossa, outras garrafas maiores, mesmo. Ele tinha muita garrafa de Contini. Eu brinco que era uma coisa que marca muito, que era muita garrafa de Contini. Por que de Contini? Porque ele gostava de beber Contini. Então tinha já pegava a garrafa. Aproveitava já, né? Tinha muito vasilhame de Contini também. Isso era ícone no Vale, porque, né? Lógico, hoje, né? Várias pessoas produzem cataia no Vale, né? Mas era um marco mesmo. Eu brinco que eu acho que ele foi o primeiro. Quando brincam, que falam assim, foi em outro lugar. Nem vou falar o lugar para não citar para a pessoa. Fala, gente, como? Se essa pessoa cita que começou em 80, meu pai começou em 54. 50, nossa. Desde que eu me entendo por gente, que eu brinco, eu tenho 46 anos, vou fazer 47 agora. Desde que eu me entendo por gente, eu conheço a bendita Folha, né? Tão famosa hoje em dia que dá para fazer tanta coisa. Sim.
E eu falei assim, então não pode ser. Eu acredito que meu pai foi um dos pioneiros. Se não foi o pioneiro. Com certeza, com certeza. Né? Falando da Folha, né, a gente tem várias pessoas no Vale, né? A Eliane é uma que é, né, chefe de cozinha, de gastronomia, sempre faz produtos, as coisas com cataia e sempre, vou levar para vocês. E, hoje em dia, até eu que não sou da gastronomia diretamente, faço diversos, porque eu tento mostrar para as pessoas quando elas vão lá, quando vai alguma reportagem ou quando vai algum grupo lá, assim, eu tento mostrar para eles que a cataia não é só bebida. Eu até esqueci de trazer aqui hoje, mas ela é azeite saborizado, que eu saborizo, e hoje em dia é algo que é muito icônico na cachaçaria. Realmente esqueci de trazer, pessoal. Vocês vão ter que ir lá para vocês conhecerem o meu azeite, que é famoso, muito famoso mesmo, hein? Eu faço doces, faço um romos autoral, porque tudo meu é autoral. Eu não copio nada de ninguém, nem gosto. Eu faço um hummus usando tanto a cataia como tempero, quanto o azeite saborizado com a cataia. A minha filha desenvolveu um brownie, ela faz um brownie com cataia, que também, hoje em dia, tá na família, brownie bits com cataia. A gente fez borratinha. Nossa, com que cataia. delícia. E vai, assim, vai indo. Aonde a criatividade levar, vai, né? Porque a cataia é um tempero, né? Sim. Ela é algo que você... Eu brinco que ela tem um sabor muito característico que... Eu acredito que seja por causa do eugenol, que é uma das substâncias que também contém no cravo. Ela tem um gosto muito característico de cravo, que a maioria das pessoas que nunca beberam, quando tomam, elas falam assim, nossa, eu tenho a impressão de já conhecer. Aí eu falo, cravo. Cravo. Eu falei, então. E quando você faz na parte culinária, e ainda principalmente da forma que a gente faz, esse sabor fica mais ressaltado ainda. Que maravilha. Tem uma coisa que você também estava contando pra gente nos bastidores, porque aqui é assim, gente, estar nos bastidores tem, né, certas regalias, né? Que eu acho interessante trazer aqui para a conversa, né? Como que foi você educar também o seu público a apreciar a cachaça, a sair daquela ideia de bar, de virar, né? Para poder apreciar e harmonizar também com os nossos produtos. Gente, isso foi algo assim que por ser mulher, você tocar um lugar onde as pessoas iam para beber dose é muito difícil. Eu era nova, né? E tinha aquela coisa, a pessoa bebe um pouco mais, ela vai fazer uma gracinha, ela vai fazer... E aquilo estava me fazendo muito mal mentalmente. Eu já estava muito mal, inclusive eu estava passando em médico. E ele falou para mim, assim, um dia, você precisa tomar uma decisão. Ou você muda de profissão, ou você muda a sua profissão. Ou você muda ali o seu negócio. Meu Deus, mas como que eu vou fazer? Eu falei assim, porque meu pai servia sempre, o foco dele era mais consumo em loco do que até a venda da garrafa. E aí eu fiquei um tempo assim, matutando na minha cabeça, comecei a subir o valor da dose. Né? Comecei a subir o valor da dose e eu já tinha os vasilhames para venda, né? Mas o pessoal ainda consumia muito lá. Eu comecei a subir o valor da dose. Cheguei num ponto de colocar o valor da long neck, o mesmo valor da dose. Aí cheguei a passar o valor da long neck do valor da dose. Mas a gente ainda tinha situações, as pessoas queriam ir lá beber e elas pagavam. E aí, mesmo assim, muitas das vezes elas pagavam e chegavam naquele ponto que, né, que não é legal para ninguém. E aí eu falei assim, eu vou ter que ser mais radical. Agora ou nunca, ou eu mudo ou eu não vou acabar bem. E do dia para a noite eu falei assim, vou tirar a dose. Porque eu fui tentando progressivamente com a história do subir o valor. Aí eu peguei, conversando com uma pessoa, a pessoa pegou e falou assim pra mim, vai dar um tiro no pé, falou pra mim. Aí eu falei, que bom que eu vou dar um tiro no meu pé e não no teu, né? Se der algo de errado... Já fica direto aí. Né? É eu que vou sofrer as não consequências. E, assim, eu tenho muito Deus comigo. E pode não parecer, eu sou cristã. Apesar de ser dona de uma cachaçaria, muitas pessoas estranharem esse fator. Mas eu sou cristã. Creio em Deus de uma forma absurda que vocês, talvez muitos que estão sentados na igreja, não têm. Eu peguei e falei para Deus assim, falei, Deus, é agora ou nunca. Eu confio no Senhor, o Senhor tem algo melhor para mim que não pode ser isso que eu estou vivendo agora. Não que eu não gostasse dos meus clientes, mas quem trabalha com comércio de bebida como você trabalhou na Boeing, você sabe Sim. que chega a consumir sua sanidade mental. Tem momentos que... E aí eu tirei a dose. Falei, agora eu não vendo mais dose, acabou. Uma decisão, uma mudança. Hein? Sim, e comecei a falar pro cliente, olha, eu não vendo mais. Com uma rara exceção, gente, eu vendia apenas pros amigos do meu pai, que ainda estavam vivos. Agora só tem um que vai lá ainda. Só um. Esse tem direito a tomar dose lá, porque ele
era amigo do meu pai. E aí eu peguei, tirei e comecei a comunicar as pessoas. Não tem, mas eu tenho essa garrafa. É o mesmo valor. Mostrava a tabela antiga, né? Falava o mesmo valor, você não quer levar? E fui indo. De repente, eu comecei a ver o meu público mudar. Não que um público seja melhor que o outro, nem nada disso, mas tinha clientes que me relataram que muitas das vezes eles passavam na frente, queriam entrar, mas sempre estava muita gente, muito homem no balcão, ele estava com a mulher, tinha filho no carro, ele não queria descer, porque a mulher às vezes estava vindo da praia, estava de biquíni, ele não queria descer. E esse público começou a aparecer na cachaçaria. E era um público que, assim, foi preparado, né? Não por mim, mas por quem me deu a orientação de mudar, que, tipo, o que é vender uma dose, 2? Mas o que é vender 2, 3 garrafas, 4, 5 garrafas, né? E aí começou a mudar esse público. Eu também sirvo uma degustação, que eu só vou dar uma palhinha aqui em relação a algo. Meu pai não dava degustação. Às vezes ele dava uma provinha se a mulher fosse bonita, né? Se ela fosse bem bonita, ele dava. Mas ele não dava. Um dia, já trabalhando com meu pai, daquele 1 ano que eu contei para vocês lá atrás, eu dei para um cliente provar 17 sabores diferentes de cachaça. Ele foi atrás de uma garrafa de cataia. Ele levou todas as garrafas que eu dei para ele provar. Então, ele levou 17. Naquele dia, eu provei para o meu pai. Eu falei, pai, a degustação é algo necessário. Sim. Como que as pessoas vão levar algo se elas não conhecem? Né? Elas vêm muitas vezes em busca da cataia, porque a cataia tem toda essa história em cima dela, né? Essa parte emblemática dela só dá nesse trecho aqui nosso, entre Iguape e Guaraqueçaba, que realmente dá por causa do nosso solo, por causa de tudo mais, que ela tem esse sabor bem característico. E aí, eu provei isso pro meu pai. Então, a degustação, eu nunca tirei da cachaçaria, mas o copinho, ele é de... Eu acho que aquele copinho não tem 5 ml. Então, é realmente... É degustação mesmo, né? Você prova, escolhe o sabor que você quer e você leva o litro, que eu tenho em diversos tamanhos, para todos os preços, todos os bolsos, que começa nos R$7, uma miniaturinha, e vai até algumas cachaças que hoje em dia eu separo, que elas são mais premium, até R$80, R$100. E ainda assim, bem acessível, porque a pessoa está levando... História. História, exatamente. História. E História uma pessoa abriu o meu olho em relação a isso, né? O Castilho, que era um dos donos da Prazeres da Mesa, ele falou para mim que eu não vendia só um produto, eu vendia história. História tem preço, tem valor, e isso tem que ser agregado. Sim, você não está comprando uma cachaça que você entrou dentro do supermercado. Você vai estar comprando uma cachaça onde a pessoa tem toda uma história dentro da localidade dela. Ela também é conhecedora da localidade dela. Ela vai te contar história, te falar situações e tudo mais, te orientar em relação àquele local que você está, que tem preço. Então, também não poderia ser algo que... o rapaz está vendendo na fila da balsa tanto. Ele carrega toda a bagagem que eu carrego? Eu não estou desmerecendo ninguém, mas eu estou merecendo a minha história. Sim, cada um tem a sua história, o seu caminho. Cada um tem seu valor. Então, ele carrega essa bagagem, ele tem essa história, esse peso. Não, talvez ele vá ter, mas para me alcançar, eu sempre vou estar na frente. E ele vai ter a história dele. Você que é diferente da minha. Isso, você tem a sua. Todas têm seu legado. valor, seu peso, mas eu conheço o meu. Seu legado que vem do seu pai, né? Sim. Porque a sua história vem antes de você. Mim. E aí eu lembro que o Castilho me falou muito, Perla, tem coisas que... Ele falava que meu produto não era um produto para ele estar assim espalhado por São Paulo. Porque o meu produto em São Paulo é só um produto. Sim, é mais um produto em Cananéia é outro produto. Ali você está comprando de quem fez. Você está comprando uma história. Você está levando algo que é emblemático. É do comércio mais antigo, do primeiro povoado do Brasil. E aí eu brinco com o pessoal, que eu comecei a agregar isso e mostrar isso para as pessoas a um ponto que chegasse que os meus clientes não questionassem preço e não questionassem as situações. Hoje em dia eu já não tenho mais problema com o pedir em dose, porque não pedem mais. Eles entenderam, né, que para eu estar ali, eu precisava estar do jeito que eu estou. Sim. Da forma que eu estou. E eu brinco com as pessoas que eu não fui selecionando o meu cliente, né? Porque tem pessoas que podem achar, nossa, ela selecionou o cliente dela. Não, os meus clientes, eles selecionaram o meu estabelecimento. Eles escolheram para eles.
Porque E eles você tem a sua encontraram- marca, né? Sim. Seu pai tinha o estilo dele, a marca dele. Eu acabei agregando que a gente brinca que esse ar mais gourmet. E eu também tinha essa pegada. Eu sou mulher, gosto de cozinha, tenho as minhas paixões. Glamurosa. Que o azeite veio de uma paixão. Eu sou apaixonada por azeites. Ai, eu quero muito experimentar esse azeite. Eu vou mandar pra você. Vou mandar pela Renata. Eu sou apaixonada por azeite. É algo que, assim, eu brinco que você quer me dar um presente e que eu realmente não vou me esquecer, me dê um azeite que eu não vi ainda. Ai, que legal. Então, e aquilo, assim, era uma coisa que eu gosto de colocar as minhas paixões. Doce é uma paixão minha e da minha filha. Então, a gente também coloca... A gente gosta muito de cozinhar, né? E eu acabei criando essa vontade enorme de mostrar para as pessoas que dá para fazer N coisas com essa folha que muitas vezes só servia para fazer cachaça ou chá. E o marco, né? O marco em nós e marco pra fora. Eu sempre levo cachaça. Por isso que quando o Douglas falou que você viu, eu pedi, nossa, pede pra ela que eu quero comprar. Porque geralmente eu compro em lugar que tá revendendo, né? Algum evento, seu encontro. Aí eu falei pra ele, eu quero levar essa cachaça, porque eu gosto de dar para os meus amigos de fora do Vale, pra trazê-los pra cá. Eu só presenteio com os meus produtos hoje em dia. Tipo, eu vou no aniversário, você vai ganhar lindos. algo meu. Você vai... Por quê? Porque eu brinco que durante muito tempo a cachaça era discriminada, né? Hoje em dia que ela tá Sim. virando algo... Era coisa de pingu. Era, tipo, pé de cana, bebeu Mas ali. essa educação que você está fazendo com o público, que entender que pode-se beber. É pra Eu acredito que até degustar, o Brasil, realmente, né? Degustar. O Brasil, ele tá muito nessa Sim. vibe do mostrar que a cachaça... E principalmente porque, assim, eu não tenho síndrome de vira-lata. Entendeu? Eu jamais vou presentear alguém com uísque, sendo que eu tenho a minha bebida, que é brasileira, algo ainda que é Nossa. meu, que é Eu da minha produzo, cidade, da do meu cidade. lugar. É amor, é carinho não, dentro sim. dessa história. E eu adoro também presentear com coisas de Cananéia, né? Porque que remetam ao lugar que eu vim, a minha história, a história do Legal. meu povo, da minha gente. Só que uma coisa, um detalhe que eu falo pra vocês. Sempre quando eu vou pra um lugar, eu não vendo Cananéia primeiro. Porque não existe vender Cananéia sem vender Vale do Ribeira. E não existe me vender sem vender os dois antes. Com certeza. Não junto. existe. Então, primeiro eu vendo Vale do Ribeira, explicando para as pessoas de onde eu vim, que não é aquilo que eles viram na televisão, que não é o fim do mundo, que não é Vale da Miséria, que não é nada Sim. disso, não. Nós somos misericórdia, riquíssimos. isso cair por terra, né? Nós somos riquíssimos, o nosso lugar é maravilhoso, a gente é, assim, de uma beleza ímpar que muitas pessoas procuram em vários outros lugares, nós temos aqui abrindo a janela. Aí depois eu vendo Cananéia, que é, pra Tudo mim, isso também. Primeira cidade do Brasil. E um marco dentro do Vale do Ribeira também. E aí depois eu vendo Cananéia, depois eu venho falar do meu estabelecimento, da minha história. Porque uma coisa precisa casar com a outra, eles precisam primeiro entender de onde eu vim, aonde eu estou, para depois saber quem eu sou. Legal, legal. Gente, o papo tá vendo que tá muito bom, né? Muito bom a gente conhecer um pouquinho da história de Cananéia, da Perla, da família dela, né? A história da Cataia. Mas vamos falar um pouquinho, deixar a Perla tomar água. A gente vai falar um pouquinho do nosso patrocinador, né? Que está aqui conosco já há um tempo, né? Que é o Centro Educacional Alto Nível, né? Então, a gente fala de turismo, de cultura, de educação. É muito importante também falar da nossa cidade de registro aqui, que tem, né, uma empresa chamada Centro Educacional Alto Nível, que está aqui produzindo, né, cursos profissionalizantes para todas as idades. Então, você que ainda não tem, né, um caminho a seguir, ainda está indeciso, quer saber o que... Entre em contato com a equipe lá do Centro Educacional Alto Nível. Lá eles têm diversos cursos, tá? Um especial que agora lançaram há pouco tempo é do Bombeiro Mirim. Então, para crianças e jovens de 7 a 14 anos, quer ingressar seu filho num programa onde você vai estar ali, ele aprendendo primeiros socorros, virar um cidadão de bem realmente, né? Porque esses cursos trazem isso para as crianças. Então, entre em contato, procure o pessoal do Centro Educacional Alto Nível, entre em contato com a Magali, com o Samuel, toda a equipe lá vai estar preparada para te atender e te receber da melhor forma possível. Então, você quer seguir com um curso profissionalizante, seguir uma carreira, a gente já falou de alguns cursos aqui e vamos sempre estar falando dos demais cursos que eles têm, mas esse é um lançamento que eles lançaram agora há pouco tempo, que é o curso de Bombeiro Mirim. Então, para crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, é só procurar o pessoal do Centro Educacional Alto Nível e vocês vão estar lá inscrevendo seus filhos
enteados, sobrinhos, as crianças, para poderem estar participando de um curso tão bom como esse de Bombeiro Mirim, que as crianças vão estar ali aprendendo, né, os primeiros socorros, como evitar acidentes dentro de casa, que isso, né, para a criança é muito importante. Então, entre em contato com a Magali, com o Samuel, toda a equipe do Centro Educacional Alto Nível. A gente vai estar rodando um vídeo agora do Centro Educacional Alto Nível e já voltamos. Voltando agora com a Perla. Perla, sua história é magnífica, emocionante, né? A gente estava te ouvindo aqui, mas você também percorre o estado inteiro, o Brasil inteiro, falando da Cataia, mostrando, né, seus produtos, né? Tá no Sabores São Paulo, vários eventos de gastronomia. Conta um pouquinho como é essa agitação, né, de eventos, participar e correr para lá e para cá e trazer o tudo pro entrar Vale. nas rotas gastronômicas foi algo assim para mim ímpar. Vocês podem não acreditar, mas no começo daquele ano eu já sabia que algo ia acontecer na minha vida. Agora a gente acredita. A sua história é marcada. E eu sabia que algo ia acontecer ali na minha vida e tinha sido um ano muito difícil, né? Eu vou contar como a gente entrou no Sabor de São Paulo. Primeiro foi nas rotas gastronômicas, né? E tinha sido um ano muito difícil. A gente estava saindo de 2020, né? Pandemia, tudo Sim. terrível. Eu lembro que eu reclamava muito cada vez que estava ali no palco, mudando de fase, porque a cachaçaria não se enquadrava em nada, né? Então eu tinha que ficar fechado. Aí um belo de um dia, eu tô lá sentada na cachaçaria e eu já tinha dado... voltando, já tinha dado uma entrevista pro Viaje Comigo. É um site muito... É um pessoal do YouTube muito legal. E eles tinham viralizado. Legal. Já tinham muito viralizado e, consequentemente, eu estou entre os primeiros minutos, viralizei junto com eles, com as pessoas querendo saber. Já estava até meio assustadinha com aquela história, assim, de, tipo, gente mandando mensagem, perguntando, até meio assim, porque eu sempre fui meio contra. Aí, em eventos, eu sempre me neguei, porque o Gabriel, que foi prefeito de Canané, ele já tentou me levar algumas vezes e eu nunca criei. Falei, não quero ficar aqui, me deixa quietinha. E um belo dia eu tô sentada lá na cachaçaria, toco meu telefone e falo, você foi selecionada para as rotas gastronômicas do Sabor de São Paulo? Oi? Estamos marcando aqui, te avisando que daqui a tantos dias o pessoal vai aí. Eu falei, meu Deus. E aí, nisso daí, já fui olhar, porque me falaram quem ia, tudo. Aí foi quando começou a minha amizade com a Carol. Carol, você vai estar vendo, Carol. E foi quando eu vi que era a Carol, eu falei, meu Deus do céu, mas ela escreve para Prazeres da Mesa, meu Deus do céu, que não sei o quê. Fiquei com aquela coisa. Eles foram lá, eles gravaram. A gente começou a participar. Lembro do primeiro evento que eu fui, que a gente foi pro Mesa São Paulo 2021. E foi, assim, muito chocante para mim, porque eu nunca tinha entrado em algo assim, nada. E a gente vê aquele povaréu, você começa a ver chefe, que não sei o quê, não sei o que. Eu falei assim, opa, peraí, levei minha filha, eu gostei. Falei, gostei, acho que eu vou começar a gostar de ir, né? A gente já tinha gravado pro governo, que eles fizeram um documentáriozinho, que tem até no meu Instagram. E a gente já tinha gravado ali, eu falei, nossa, eu gostei desses eventos. E aí a gente foi. Ali de cara no Instagram, já fiz... E eu nem mexia no Instagram, era minha filha. Eu falei, nossa, gostei. Aí, em seguida, Perla, tem um evento no Palácio dos Bandeirantes e você, fulano, vão. Eu falei, meu Deus, vamos. Eu lembro que eu me preparei toda para ir também. Já foi ali. O barato foi que quando chegou lá, já encontrei várias pessoas que já conheciam a cachaça, que já sabiam. Depois de um tempo eu fui entender até que provavelmente já teve nosso nome citado nesse projeto por pessoas que já nos conheciam.
E aí eu peguei e me vi no Palácio dos Bandeirantes, gente. Que legal, hein? O Dória, Que que a gente pegava e via, para muitas pessoas pode não significar nada, mas para mim significou muito. Sim. Porque um ano antes eu tava chorando, cada vez que ele mudava de fase. Passou um ano, eu tava lá, num almoço lá, com um monte de gente que eu só via assim, falava, nossa, olha, tal. E aí começou um evento atrás do outro. E aí a gente começou, eu comecei a aceitar aí também, né? Que é algo para mim que era assim, foi um divisor de águas, porque era uma coisa que eu não queria, que não tinha pra mim, e a gente começou a ir. E aí eu também comecei a aceitar entrevistas. Eu comecei a aceitar. Tipo, dar entrevistas que eu sempre me recusava. E aí foi uma atrás da outra também. Uma atrás da outra. Tipo, entrevistas pra todo canto que você pode imaginar. Até pra Alemanha, há pouco tempo ainda dei mais uma. Que aí a gente dá de videochamada, né? Sim. Foi uma atrás da outra, a gente começou a ir para evento. E como o Vale do Ribeira foi o primeiro polo das rotas gastronômicas, foi o polo 1, a gente começou lá atrás com eles também, em 2001, né? Então a gente estava na maioria dos eventos. Sim. E a gente começou a ficar conhecido. Muitas pessoas não sabem nem onde ficava o Vale do Ribeira. E a gente começou a falar. Eu ainda não vou em tantos. Por quê? Porque eu não dirijo. Não, aliás, eu dirijo agora, que Deus me abençoe com uma carta, que eu ganhei, que eu não paguei nada, acredite se quiser. Essa é uma história também que marcou muito para mim a forma que eu ganhei minha carta. Eu não dirijo. Então, tudo isso tem um custo também. Então, eu acabo vendo que evento que eu vou, que eu não vou, porque compensa, eu tenho né? meu amigo que está ali nos vendo, Sim. que me leva em tudo, né? Então, eu acabo não indo em tantos eventos. Mas comecei a aceitar também essa história de poder levar o nome de Cananéia e do Vale para fora e dar entrevistas, que eu dei muitas. No ano de 2021 para 2022 foi uma coisa assim que eu acredito que tem ator que não deu a quantidade de entrevistas que eu dei. Que legal. Foram muitas. E aí a gente começou. Aí depois... Aí a gente foi indo. Depois, quando mudou o governo, passou a ser Sabor de São Paulo, que a gente também entrou no Sabor de São Paulo. Também fiz minha inscrição agora para a Rota da Cachaça. Não sei se vou ser chamada, mas se for, também estarei na Rota da Cachaça. Legal. Isso é legal. E os eventos no Vale, né? Feiras também, igual, né? Feira do Turismo, que sempre teve aqui. Teve o Sabor de São Paulo, Teve o Sabor de São Paulo etapa também. Vale do Ribeira, né? Foi legal então, também. eu sempre brinco com o pessoal, assim, que o Vale do Ribeira... Tipo, eu já sou conhecida aqui dentro do Vale do Ribeira. Muitas pessoas já me conhecem aqui dentro do Vale do Ribeira. Sim. Então, eu acabo indo mais nos eventos que, assim, que o governo nos chama. Porque quando é um evento que o governo nos chama, eu acho, assim, que não tem... Como você não vai prestigiar um evento do lugar que grande. você... Não ser grande, porque... Não, de visibilidade, né? Que eu nessa fui, questão pra te falar nem pela visibilidade, assim, que é do lugar que eu vim. Pera, mas por que você não vai agora no Encantos do Ribeira? Por quê? Porque, tipo assim, eu tenho que acabar escolhendo um evento ou outro, porque a questão é que a cachaçaria, ela fica fechada quando eu vou para um evento, e meu público que está lá também fica chateado, porque muitas vezes eles vão para Canané esperando encontrar a cachaçaria aberta. Inclusive, se vocês forem no Google, tem reclamações lá de, inclusive, a cachaçaria não estar aberta. Porque provavelmente eu estava em algum Porque a evento. proprietária tem que fazer tudo, né? Porque tem que estar aqui em todos os lugares. E ela produz tudo ainda, porque sou eu que faço tudo lá dentro, né? Então eu acabo muitas vezes tendo que dar uma escolhida em qual que eu vou. Gostaria de poder ir em todos. Inclusive, fui chamada para um evento que ia ter no Rio de Janeiro, de cachaça, mas também por causa da distância. Mas já fico super feliz, porque eu fui chamada até para ir na Bahia, em evento de cachaça, pela Prefeitura da Bahia. E aí você para pensar, que vocês estão lembrando de mim, aqui em Cananéia, no Vale do Ribeira, lá na outra ponta, né? Sim, isso é muito legal. Eu acho isso interessante pelos dois lados. É interessante que as pessoas aqui do Vale conheçam os produtores e tudo que a gente produz, mas como você já está conhecida, é muito melhor também que pessoas do Vale venham conhecer o Vale através de você, né? Conhecer a Cananéia através do seu produto. Conhecer o sabor de Cananéia através do seu produto. Porque eu escuto ainda gente falar que mora em Registro e não conhece Cananéia. Tem bastante gente. Tem. Aí eu olho assim e falo, meu Deus... E já que estamos falando de pessoas do Vale, pessoas de Registro que não conhecem Cananéia, ou às vezes não conhecem outros lugares do Vale, né? Aqui no programa, a gente também sempre pergunta para as pessoas que vêm aqui da entrevista, contar suas histórias, deixar para quem está assistindo uma dica de lugar, de espaço, de gastronomia, um lugar aqui do Vale para que a pessoa venha, conheça, né? Qual que é o melhor lugar, melhor não, né? Qual que é um dos lugares que você deixa para as pessoas conhecerem através da sua dica? Porque, assim, falar de um lugar só é bem complicado, né? Mas vamos puxar a sardinha, claro, pro meu lugar, para Cananéia.
Cananéia, existe um lugar que é uma reserva extrativista, é um quilombo, cheio de história, com uma cachoeira maravilhosa, que é a Cachoeira do Mandira. Sim. Lugar lindo, Lugar. ímpar, que muitas pessoas que vão em Cananéia às vezes não sabem que existe. Não. Então, fiquem sabendo, existe e é maravilhoso. E lá existe um lugar que é o Restaurbar Ostra e Cataia. E lá tem seu Chico e a dona Irene e o Ney também. E Sim. é um lugar assim que você vai comer lá o arroz mandirano. É um arroz que ele vai palmito e ostra. Maravilhoso. É Lambe-lambe. ímpar. Não, tem o lambe-lambe também. Eu, a Maravilhoso. última vez que a gente foi, eu pedi tudo que tinha no cardápio. Eu pedi exatamente E eu tudo já que vou tinha no deixar aqui cardápio. no ar a reclamação, hein, Ney? Já te convidei várias vezes, Ney, para você estar aqui com a gente, para contar um pouquinho da história do Mandira. Já fica o convite de novo. Então eu já puxei a brecha agora, nem você não vai poder dizer que não, porque eu vou te marcar. Não eu dá pra vou fugir mais. mandar pra você e você tem que vir pra cá e trazer seu Chico. Com certeza. Nossa, e com contar certeza. todo esse manejo, Nossa, todo o sim. trabalho. Eles ganharam que um prêmio em fazem. Joanesburgo por engorda de ostra, que é uma coisa que muitas pessoas não sabem. Inclusive, até eu não saberia se na época da faculdade eu não tivesse feito um trabalho sobre. E eles, assim, o seu Chico já viajou. Ele foi, inclusive, ele para Joanesburgo Aham. com essa premiação. Eles também fazem parte do Sabor de São Paulo e das rotas gastronômicas. A gente também só sabe por causa do pessoal que trabalha aqui com pesca, né? Que dá os detalhes. Eu vou lá como consumidora, também acho um dos melhores Sim. lugares para ir. Mas ir lá e conhecer exatamente os detalhes do trabalho, conhecer, né? Não, se você antes de entrar em contato que com louco, eles, maravilhoso. vocês conseguem fazer um passeio para você ver os tabuleiros de engorda que eles têm lá, né? E comer uma ostra tirada ali, acabou de tirar, você vai levar um Fresquinha. limãozinho já e um salzinho e tacar. Pastel de Não, ostra, pastel de pastel, ostra. maravilhoso. Qualquer coisa lá é muito boa, Tudo. porque é tudo muito fresco, é tudo muito feito na hora. E quem faz é a dona Irene, que é a mulher do seu Chico e a mãe do Ney. Maravilhosa. Que é um Que lugar mãe. ímpar. Eu acho que conhecer Cananéia, todo mundo fala, vamos para Cananéia, vamos conhecer a Ilha do Cardoso, vamos ver golfinho. Sim, Cananéia, Ilha do Cardoso, golfinho, lindo, maravilhoso. É um lugar, assim, perfeito. Mas também a gente tem a nossa área do continente. Sim, Tapitanguinha é maravilhoso. É muito bom. E o Que acesso é ótima muito dica. fácil, né? É Não Hoje tem em dia, dificuldade. sim, a estrada toda tá boa. Sim. Não dá Então. pra dizer assim, você consegue ir de Cananéia a Ariri de boa. Sim, tranquilamente. É, sim. Hoje, Maravilhoso. E Ariri também, né, gente? É, Inclusive, outro soltamos lugar. um vídeo esses Nossa. dias. Cananéia tem cada lugar que não fica só no que vocês acham ali, não, hein? Eu comento difícil com os falar um lugar amigos. só lá. É muito bom. Eu comento com os amigos que, pra mim, top de vida. Assim, ganhei na vida. Sucesso top. Vou morar em Cananéia. No Ariri. Ariri? Ariri. Você vai na Dona Maria? Nossa, eu quero ser cliente de Douglas, né? Porque eu quero ter meu barco um dia, né? Pra eu ter meu barco Já em comeu Ariri. o bolinho de mandioca dela? Maravilhoso. muito bom, Maravilhoso. lá. Ariri. Então, vou dar uma dica pra você. Se você vai chegar lá, você vai falar pra Valdirene que você quer comer um camarão que ela tem, que vai curry. E eles servem com batata. Eu comia com batata palha na minha época, ela vai saber do que eu tô falando. Mas eles fazem um camarão lá que não tem igual. Vai curry, um camarão branco, mais escolhido assim, servido com batata... hoje em dia eu não sei se eles servem com a palha ou com a batata palito mesmo. Mas, gente, o que é aquele prato também? Gente, que delícia. Você que fica está a em dica, né? casa, está nos assistindo, está morrendo de fome e vontade que nem a gente aqui. Aproveita este momento, segue as nossas redes sociais, segue também as redes para você conhecer mais dos produtos aqui da Perla. Divulgue este vídeo para que mais pessoas ouçam este programa, ouçam a história da Perla e também venham conhecer o que a gente tem de maravilhas no Vale. Né, Doug? Isso aí. E, Perla, chegamos, né, aos finalmente, né? Infelizmente, né, o papo está muito bom te conhecer a sua história, né? Te conhecer mais. Pouquinho, né? Eu nem consegui contar toda. Gente, que Aqui, história mas maravilhosa. senão eu iria tomar assim o pô de um mês, né? Até mais, né? Mas eu não posso monopolizar eles, né? Claro. Sim. Porque você tem que voltar para continuar as histórias, né? Vamos E a gente trazer, lá também. com certeza. Vamos lá, isso aí. Eu já conheço o caminho, então não preciso nem falar muito, né? A gente não gosta pouco. Então, agradecendo, né, Perla, você por ter aceito o convite, né? A gente já tinha conversado antes, né? Mas não... Pra mim, assim, eu sinceramente, gente, eu sempre quis ir num podcast. Olha só, e eu muito tô no pod bem-vinda. do meu lugar, do Vale do Ribeira, gente. Chique, Então, né? isso. Chique Muito demais. demais mesmo. Ganhei um presente.
Então, a gente que ganhou um presente tendo você conosco aqui. Foi um prazer, você também né? tem o presente, Verdade, falando para em mostrar para as presentes, pessoas, né? Gente, olha, o papo tava tão bom. Que nem mostramos aí, Ira, mostra aí as Vou mostrar garrafas aqui também. essa cachaça Douglas, aqui. você beber e lembrar Obrigado. de mim. Oh, com certeza. Ai, que maravilha. Nossa, Mostrar os produtos, né? Falamos rapaz, tanto. Criança e ali não tem um gosta, brigadeiro né? de cataia. Ai, é maravilhoso também. Esse brigadeiro de cataia. Para quem está gente, assistindo, para quem está acompanhando aqui o Assim. programa, gente, vamos mostrar. Muito bom. Olha. E até com copinho já, hein? Já um copinho de cananéia, né? Que não podia e ser a diferente. personalizado. Olha só que coisa mais linda. Muito obrigado Banana, pelo Vale do presente. Ribeira. Que coisa mais Vocês não linda. comeram uma Todo bananinha. produto. Aqui Ainda tem que abrir não. o doce. E, gente, doce. olha essa daqui, Doug. Olha essa cachaça mágica, inspirada em Harry Potter. No sangue de unicórnio. Olha só que lindo. Meu, isso aqui para um presente é maravilhoso. Todos os produtos. Sim, Eu sou pode suspeita, ser, né? Fala sério. Gente, fala sério, hein? Você que está assistindo neste momento, bebe, não bebe. Mas olha que coisa linda para dar de presente, para marcar as pessoas com produtos do nosso Vale, gente. Olha que coisa linda. E isso aqui Você que eu tem já... que abrir, ó, tem que comer. Então, Não. eu falei que eu tô Então com vamos, dó, vamos gente. terminar. Não, ela Vamos tem que abrir o Vale do terminar, Ribeira. Peraí, vou terminar o Banana. programa. Gente, eu fiz até uma brincadeira, vocês não acertaram. Eu falei Olha que eu ia aqui, vir num gente. lugar que, né, tinha a ver com banana. Pô de Olha só. Vale, Vale do Ribeira, banana. Pegou isso bem, aí. né, gente? Nossa, É muito maravilhoso, lindo, olha só, pode pegar. Lindo, eu vou pegar. É um doce feito direito em pó. Vou pegar a Encerramos. banana aqui. Vamos encerrando aqui, ó, comendo, né? Degustando, né, essa maravilha, tá? É um prazer, novamente, Perla, ter recebido você. prazer é todo tá? meu. A gente fica muito contente, muito feliz pela sua trajetória, pela seu legado, né, do seu pai e você agora também dando continuidade, né? E isso é muito importante para a gente mostrar para o Vale do Ribeira que existem histórias Existe, e muitas histórias boas no Vale, né? Muitas. Então, a gente ficou muito feliz de te receber aqui, né, Ira? Maravilha. Ah, eu tô quase me sentindo Mana Maria Braga comendo agora o docinho. Passa por gente. embaixo, então. É verdade. Chama os Você aqui cachorros. falando, gente, Toca que o delícia. cachorro. Então, assim, galera, lembrando, a gente vai colocar lá no descritivo do programa, né, as informações da Perla, as redes sociais. Então, você quer entrar em contato, quer conhecer um pouquinho mais da história da Perla, cachaçaria, entra lá, Perla, fala as redes sociais pro pessoal. O Instagram é @cachaçaria_artesanal. O Facebook tá Cachaçaria J Rios. E tem um meu e-mail que ninguém usa mais, meu telefone. Fala, Douglas, não? Você que sabe, fica à vontade. 13-981-58-1264, mas só me mandem mensagem se for pra comprar cachaça, tá, gente? É isso aí. Muito boa, muito boa. Então, gente, um grande abraço a todos. Até a próxima sexta. Valeu!